Cooperativa de Crédito de Empresários Sicoob Transcred, CNPJ número 04.247.370/0001-89, NIRE número 424.000.1685.5. Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária por meio digital. Edital de convocação. A presidente da Cooperativa de Crédito de Empresários, Sicoob Transcred, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca seus associados, que nesta data são em número de 23.903, em condições de votar, para reunir-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Digital, a ser realizada em 23 de fevereiro de 2021, às 17 horas em primeira convocação, com a presença de 2/3 dos associados. Às 18 horas em segunda convocação, com a presença de metade dos associados mais um, ou às 19 horas em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos. Ordem do dia. Em regime de Assembleia Geral Ordinária Digital. 1. Prestação de contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, compreendendo: a. Relatório da gestão. B. Balanços do primeiro e segundo semestres do exercício de 2020. C. Demonstração das sobras ou perdas apuradas. D. Parecer do Conselho Fiscal. E. Relatório de auditoria independente. 2. Destinação das sobras apuradas. 3. Eleição dos membros do Conselho Fiscal com mandato até agosto de 2024. 4. Fixação do valor das cédulas de presença dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal. 5. Outros assuntos de interesse do quadro social. Em regime de Assembleia Geral Extraordinária Digital. 1. Reforma e consolidação do Estatuto Social da Cooperativa, envolvendo os artigos: a. Artigos 1º, inciso 3 e 10, para fins de alteração da área de ação, que terá forma diferenciada de admissão de associados, conforme a autorização prévia contida no BC Correio, número 12.0044886, de 9 de junho de 2020. B. Artigo 26. Alteração na redação. C. Artigo 35. Inclusão de novo artigo sobre resgate eventual de capital social e consequente remuneração dos artigos posteriores, bem como quando dá referência a outros artigos. 2. Outros assuntos de interesse do quadro social. A Assembleia Geral ocorrerá de forma digital e será transmitida diretamente da sede do Sicoob Transcred, situada na Rua do Comércio, número 207, bairro Centro, no município de Concórdia, Santa Catarina, por meio do aplicativo Sicoob Mob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play. Acessível a todos os associados, que poderão participar e votar, ou por meio de boletim de voto à distância. Essas e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no site www.sicoobtranscred.com.br. Concórdia, Santa Catarina, 21 de janeiro de 2021. Ana Halber Balsan, presidente. Observações. 1. As demonstrações financeiras contábeis do exercício findo estarão disponíveis na sede da cooperativa e no endereço eletrônico www.sicoobtranscred.com.br a partir de 12 de fevereiro de 2021. 2. O prazo para a inscrição de chapas ficará aberto na sede da cooperativa até às 15 horas do dia 29 de janeiro de 2021.
Confira agora os principais indicadores da prestação de contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020. As demonstrações estão disponíveis na íntegra no site do Sicoob Transcred. No ativo circulante, finalizamos o ano com mais de 535 milhões. Neste item, vale lembrar que as principais contas que compõem este ativo são os títulos e valores imobiliários e as operações de crédito a curto prazo. Em não circulante, apresentamos um aumento de 88% em relação ao ano anterior, finalizando 2020 com 397 milhões. No realizável a longo prazo, o aumento foi de 92%, chegando a um valor de 374 milhões. Esse crescimento é atribuído às operações de crédito liberadas a longo prazo. Fechando ao final do exercício de 2020, o total dos ativos em 933 milhões, um crescimento de 60% em relação ao ano anterior. Agora vamos falar sobre o passivo do Sicoob Transcred. A conta circulante apresentou um crescimento de 70%, fechando o exercício com 797 milhões. Vale lembrar que compõem esses valores os depósitos à vista e a prazo e outras obrigações. No item não circulante, fechamos em R$ 555 mil. Já o patrimônio líquido chegou a 135 milhões de reais, um crescimento de 20% em relação ao ano anterior. Esse aumento é em função das sobras acumuladas e do capital social integralizado durante o exercício. Por fim, apresentamos o total do passivo e do patrimônio líquido, de 933 milhões. Nesse momento, vamos apresentar as demonstrações das sobras ou perdas, onde consta os ingressos da intermediação financeira com aproximadamente 57 milhões. No resultado bruto da intermediação financeira, chegamos aos 40 milhões. Fechando um resultado antes da tributação e da participação nas sobras, alcançamos 30 milhões de reais. Em 31 de dezembro, fizemos o pagamento dos juros sobre o capital social, chegando a distribuir entre os associados mais de 2,2 milhões em conta corrente. Finalizando as demonstrações com 17 milhões de sobras líquidas após o pagamento do juro da cota capital. Com base nas demonstrações apresentadas, comunicamos o parecer da Auditoria Independente. Examinamos as demonstrações contábeis da Cooperativa de Crédito de Empresários Sicoob Transcred, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações de sobras ou perdas, do resultado abrangente das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente em todos os aspectos relevantes a posição patrimonial e financeira do Sicoob Transcred em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, Bacen. Base para opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades em conformidade com tais normas estão descritas na seção a seguir, intitulada Responsabilidades do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Contábeis. Somos independentes em relação à cooperativa, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Agora, compartilhamos com vocês o parecer do Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal da Cooperativa de Crédito de Empresários Sicoob Transcred, cumprindo o que determina o Estatuto Social e a legislação vigente, examinou as demonstrações financeiras referente ao exercício de 2020, compreendendo balanços patrimoniais, demonstrações de resultado, demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração dos fluxos de caixa, relatório do Conselho de Administração e demais demonstrativos e notas relativas ao período. Nos referidos exames, o Conselho Fiscal levou em consideração as análises realizadas nos livros, documentos e atos, bem como os critérios e procedimentos contábeis, tudo em consonância com a legislação atual. O Conselho Fiscal conclui que as referidas demonstrações refletem adequadamente a situação patrimonial e financeira da cooperativa, pelo que são de parecer favorável que a Assembleia Geral Ordinária, convocada para tal fim, deva aprovar os aludidos documentos. Concórdia, Santa Catarina, 5 de fevereiro de 2021.